entre o que é certo, correto, honesto e o que é divulgações acerca do comunismo. O que é certo, correto e honesto é o que encontra respaldo nas evidências. O negrismo, por exemplo, é uma ideologia que tenta dominar e controlar aquele que diz que é negro. Ainda mais num país como o nosso, que é mestiço. Eu, quando era criança, eu aprendi assim, nós somos um povo mestiço. Hoje em dia, o comunismo... Hoje em dia não se aprende mais assim. Hoje em dia a mestiçagem é um horror para a perspectiva comunista, esquerdista, porque a mestiçagem prova que nós não somos estruturalmente racistas. Quem era o presidente do Brasil em 1910? Quem era? Nilo Peçanha, um negro. Presidente da República Federativa do Brasil, um negro. Nilo Peçanha, no início do século passado, muito antes do que Obama. Quem é o patrono da literatura brasileira? Machado de Assis, um negro. Quem é Pelé? É o quê? Chamado como Rei Pelé. Basta olhar para as evidências, andando na rua, você vai ver as pessoas absolutamente misturadas. Se nós fizermos qualquer exame aqui de genético, nós vamos ver que temos uma mistura belíssima e essa perspectiva está sendo perdida, atacada de forma feroz pelo comunismo para dividir as pessoas. Não há racismo estrutural no Brasil, pode haver racistas, mas racismo, o Brasil deu uma solução pacífica à tensão racial pela mestiçagem. E é isso que nós devemos defender. Defender que temos a solução. A esquerda não. O comunismo quer promover o crescimento da tensão. E tem outra coisa também que tem que ser dita. No IBGE, que passou agora recentemente, quando você vai marcar lá, você marca o quê? Quem é mestiço, marca o quê? Por que o IBGE não tem mestiço? Tem pardo. E por que que o comunismo, a esquerda, quando quer considerar que você tem 50, 60, 70, 80% de negros no Brasil, você soma negros e pardos. E quando você quer considerar que só tem 8% de negros, você separa. Se você vai dizer que qual é a porcentagem de negros Depende da pauta, né? Qual é a população carcerária de negros no Brasil? Somam-se negros e pardos. E quem é pardo? Pardo é mestiço, por exemplo, de brasileiro com japonês. Não, eu no meu registro sou pardo. Pardo. Então você será considerado para a população negra carcerária e será desconsiderado para a população negra na alta administração federal, por exemplo. É claro. Vá para o Brasil profundo, vá para o Brasil real, vá lá no sertão do Nordeste, vê se tem essa pauta negrista, racista, feminista, indigenista. O Brasil real não tem isso, o Brasil verdadeiro não tem isso. Isso é neocolonização ideológica para dominar o povo. A mesma coisa a mulher. A mulher não é feminista. Quem gosta do feminismo é a feminista, não a mulher. Quem gosta do indigenismo é o indigenista, não o índio. Quem gosta do negrismo é o negrista, não o negro. Porque essas pessoas são escravizadas por esses movimentos ideológicos. E escravizadas é interessante por um método que é criado pela escola de Frankfurt e pela filosofia do século XX, notadamente por Wittgenstein no Tractatus, na proposição 7, quando ele diz sobre o que não se pode falar deve-se calar, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, sobre o que não se pode falar deve-se calar, pelo método da linguagem. É por isso que tem pessoas hoje que, como o próprio professor falou, disse, eu não tenho coragem de falar essa palavra. Como é que nós estamos abrindo mão da nossa autonomia linguística? Por que há palavras que você não pode dizer? Estão acabando a linguagem, porque da forma que nós falamos, nós pensamos. Da forma que nós pensamos, nós agimos. Então essas pessoas são colocadas nesses grupos ideológicos para terem sua linguagem controlada e, portanto, terem o seu pensamento controlado. Tem várias palavras que não se pode falar hoje. Você não sabe mais nem o que é mulher. O que é mulher? Ninguém sabe dizer. Quanto mais o que é normal, quanto mais o que é verdade, quanto mais o que é qualquer coisa, não se sabe dizer. O movimento LGBTista, por exemplo, tem em sua sigla a letra Q, que significa queer. Qual é o significado de queer? Ninguém sabe. É uma palavra cuja definição não é definível. Isso é para atacar ferozmente a capacidade linguística da população e, portanto, a capacidade de pensamento. O homossexual é vítima do LGBTismo. Considera a situação do ex-deputado federal, hoje já falecido, o senhor Clodovil Hernandes. Colocava sua opinião independente, notadamente homossexual, colocava sua opinião independente e era fortemente atacado pelos demais. Então nós temos que ver isso. As crianças estão sendo destruídas também por essas mesmas pautas. A diferença que tem, quando é que se sabe que é loucura e que não é? Nas evidências. Nas evidências. Vamos para as evidências. A escravidão é uma coisa horrível. Extirpa a dignidade do ser humano. Mas a escravidão não tem nada a ver com questão racial, não. O nome escravo, pastor, vem de eslavo. O nome escravo vem de eslavo. Mas aqui no Brasil não tem escravidão branca, irmão.
Aqui no Só Brasil, negra. aqui no Só Brasil não teve tem. negra. Assim, aqui no Brasil, o que houve antes. Então vamos fazer o pagamento histórico. Os piratas do norte da África. Eu vou passar o tempo Deixa eu pra só ele. tempo aqui. Os piratas da Berbéria, do norte da África, escravizavam portugueses do século XV ao XVIII, os portugueses que vieram para o Brasil. Então vamos fazer o regresso histórico. Vamos agora. Mas aqui no Brasil não tinha escravo. Não foram os portugueses que fizeram? Não é a regressão histórica? Então vamos buscar agora dos portugueses que foram escravizados pelos piratas da Berbéria do norte da África. Vamos cobrar lá dos muçulmanos do norte da África essa Sim. compensação histórica. Então vamos lá, Pastor Paulo. O senhor também.